dia, boa tarde, boa noite, gente querida, como vão vocês? Tudo bem? Aqui, pastora Andréia Tavares, da Kingdom Church, para o nosso café espiritual. Hoje, nessa quarta-feira, temos muito conhecidos, né, através de textos da Palavra de Deus que são muito ministrados ao nosso coração. E o texto de hoje, acredito que muitas vezes também você já tem ouvido, e está no livro de 2 Reis. Continuamos essa série de 2 Reis, e nós vamos hoje então para o versículo 35, capítulo 4, versículo 35, que diz assim: Depois desceu e andou naquela casa de uma parte para outra, e tornou a subir, e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. O menino abriu os olhos. Meus irmãos, quantos de nós já não ouvimos esse texto da sunamita? E não é apenas sobre um milagre, mas sobre promessas de Deus sendo testadas em nossas vidas. Aquilo que aparentemente está morrendo, aquilo que aparentemente está sem vida, é restaurado pelo próprio Deus. Essa sunamita, ela não pediu um filho. O profeta Eliseu declarou a ela uma promessa. Então, nós cremos que o milagre foi iniciado pelo Senhor. O Senhor usou o homem de Deus declarou uma promessa sobre ela. Mas de uma forma inesperada, aquele menino que nasceu por um milagre, por uma palavra, ele cresceu e morreu. Então, nesse texto que é tão profundo, eu gostaria de, nessa manhã, refletir algo com você. A promessa de Deus, ela passa por processos. O fato de algo ter sido prometido a nós pelo próprio Deus não significa que nós vamos estar isentos das crises, das adversidades, dos problemas, das aflições dessa vida. Nós lembramos, e eu lembrava no domingo mesmo, do Isaac, quando Deus pede o nosso Isaac. Que é isso, pastora? É quando existe uma prova de fé. E a fé, ela não impede a prova. Dá para entender? A promessa não vai eliminar o processo de Deus na nossa vida. E processos são individuais, são pedagógicos. E com cada um de nós é algo diferente, porque Deus trata individualmente conosco. Isaac foi um filho prometido. E mesmo assim, mais tarde, ele foi levado ao altar em sacrifício. Está lá em Gênesis, 21. Então, queridos, são as provas da fé que nós passamos. E nós vamos ver a atitude daquela mulher sunamita. Quando tudo pareceu perdido, ela tomou importantes decisões, profundas decisões, que revela ao nosso coração, e eu creio que essa é uma chave muito importante nessa manhã, a fé madura. Ela não fez alarde, ela não se desesperou publicamente, ela colocou o menino no quarto do profeta e ela foi direto até o homem de Deus. E quando perguntaram se estava tudo bem, quantas vezes usamos essa frase, não é verdade? O que ela responde? Tudo vai bem. Está lá no versículo 26. Não é uma negação daquilo que estava acontecendo, não. É um posicionamento de fé. Eu entendo assim. E você? A fé madura, ela não vai se basear naquilo que vê, mas naquilo que Deus falou. Aleluia! O que Deus tem falado com você? Ele não mente. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas muitas vezes existem no caminho as provas, os processos. Deus,
Ele não apenas nos dá, queridos, Ele sustenta aquilo que Ele entrega a nós. Muitas pessoas acreditam que Deus, para começar, é algo, né? Tem que haver um algo sobrenatural. Mas Deus gera da maneira que Ele quer, do jeito que Ele quer. E aquilo que Ele prepara, aquilo que Ele começa, Ele sustenta até o fim. Deus, Ele completa toda boa obra. E se foi Deus, queridos, que gerou, Ele também restaura. E esse processo, vamos chamar de processo de milagres na nossa vida, exige de nós confiança, perseverança e a fé. Então, quando Eliseu chega, o milagre não acontece instantaneamente. Não. O texto diz que ele sobe ao quarto, né? Vamos lá para o texto. Quando aquela mãe, ela chega diante do profeta Eliseu e ela diz, versículo 30, vive o Senhor, vive a tua alma, que não te hei de deixar. Então Eliseu se levanta, segue aquela mulher e quando ele chega a casa e vê que aquele menino jazia morto, ele entra, ele fecha a porta, ele ora ao Senhor e diz a palavra lá no versículo 34, que ele sobe a cama, ele se deita ali sobre o menino, boca a boca, olhos nos olhos, mãos com mãos, se estende, coloca ali a carne dele sobre a carne, né, o corpo do menino para que aqueça, mas ainda assim não havia o fôlego de vida. Então ele desce, ele anda de uma parte para outra, ele torna a subir, versículo 35, e então aquele menino espirra 7 vezes. Então, queridos, houve uma perseverança. Ele poderia ter desistido, mas ele com certeza cria que o Deus que colocou a palavra na boca dele e viu aquele milagre sendo gerado, algo ia acontecer. Houve uma insistência espiritual. Ele subiu ao quarto, ele orou, ele se estendeu sobre o menino, ele andou de um lado para o outro, ele voltou e insistiu. Há milagres, amados irmãos, que não são imediatos. Há milagres que exigem perseverança, oração, posicionamento contínuo. Mas entendamos que Deus tem poder sobre aquilo que parece impossível, irreversível. Aquele menino já estava morto. Não era uma crise naquele momento, era um fim. Mas Deus é o Deus que transforma fins em recomeços. Aleluia! Dê um glória a Deus se você crê nisso. Talvez você esteja vivendo o fim de algo, mas esse Deus é o Deus que faz tudo novo. E isso aponta para nós a palavra lá em João 11:25, quando Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Lembra quando Jesus ele ressuscita Lázaro? Então, queridos, aquilo que nasceu de Deus, ainda que pareça estar morto, não está fora do alcance do poder desse Deus que ressuscita, que faz novas coisas. Então, nessa manhã, o que Deus quer falar ao meu, ao seu coração, preste atenção, se ligue no Senhor, esteja alinhado aos céus nessa manhã, não enterre as promessas, não finalize aquilo que Deus não terminou, proteja o que Deus te deu. A sunamita levou aquele menino ao quarto do profeta, ao lugar da presença, então esteja na presença, vá ao lugar da presença, esteja no secreto, persevere, mesmo que haja o silêncio de Deus. O céu pode estar em silêncio, mas Deus não está ausente. Aleluia! Corra para a fonte certa, e essa fonte tem nome, é Jesus. Aquela sunamita foi até o profeta, não foi a qualquer pessoa. Nós temos o maior de todos, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores,
recorra a Ele. Quantas vezes estamos recorrendo a pessoas, a situações? Não, recorra ao dono de tudo, à fonte de todas as coisas, ao Senhor Jesus. E confie que o processo que Ele tem vai chegar ao resultado que Ele já determinou no coração dele para nós. Deus trabalha não apenas no final, mas Ele trabalha e nos conduz ao caminho. Em Cristo, queridos, não há pontos finais. Aleluia! Em Cristo são vírgulas para que hajam recomeços. O que parece morto hoje pode ser o cenário do milagre que Deus está gerando em nós. O milagre que nós vamos viver. Que você possa crer nisso nessa semana. Que você possa crer nisso nesse restante de semana. E para a vida, que nós possamos crer que os sonhos de Deus não vão morrer. Eu creio assim. E você? Vamos orar? Senhor Deus e Pai, queremos agradecer pelo fôlego de vida, agradecer, Senhor, pelo Teu cuidado, agradecer, Senhor, pelo Teu carinho, pelo Teu amor, Senhor. Dizer, Senhor, que Tu és o Deus que dá vida ao que está morto e esperança ao que parece estar perdido, Senhor. E queremos hoje nos colocar diante de Ti, Senhor, e apresentar, Senhor, aquilo que o tempo, as circunstâncias, as dores tentaram enterrar dentro de nós, Pai. Que nessa manhã seja manhã de reviver sonhos, seja manhã de restaurar promessas, seja manhã de reacender a fé nos corações. Nos ensina, Senhor Jesus, a confiar, mesmo quando não estamos vendo, nos ensina a permanecer, mesmo quando não estamos entendendo, nos ensina a crer, mesmo quando tudo parece ter acabado, Senhor. Que possamos declarar com fé que aquilo que veio do Senhor para nós não vai terminar, mas vai haver milagres, porque em Ti todas as coisas são possíveis e aquilo que está morto, ainda que esteja morto, em Cristo viverá, será eterno. Ainda que nessa terra dos viventes haja um ponto final, Senhor, na eternidade não há. Aleluia. Então nós declaramos, Pai, nessa manhã, tomamos posse das Tuas promessas e dos milagres do Senhor em nossas vidas, para que o Teu nome seja engrandecido e glorificado. Assim oramos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Meus irmãos, creiam. Permita que a fé venha a ser gerada no seu coração nessa manhã, tarde, noite, nesse momento que você ouve essa palavra é para mim, é para você, é para nós. Amém? Então, compartilhe com mais alguém, traga a esperança a mais um coração, motivando a fé, gerando a fé nos corações. Hoje, quarta-feira, Kingdom Church, às 19h30 de Maricá, nós teremos o culto e estaremos ali ligando a fé. Domingo, Kingdom Church, 9h EBD, pela manhã estaremos ali em Niterói, e escola dominical e o culto. E à noite, na Kingdom Church Maricá. Pela manhã é o dia da família, então é o dia que a EBD é na nossa casa, é no nosso lar, é com os nossos, para praticar aquilo que aprendemos durante o mês com a nossa família. Mas até nosso próximo encontro amanhã, esperamos você para mais um Café Espiritual. Deus te abençoe. Shalom Adonai.